Se você entrou nesse vídeo é porque você costuma ter grandes sonhos, grandes planos, mas não consegue agir para sair do lugar, e eu quero começar te tranquilizando. Primeiro, porque isso é muito mais comum do que você imagina. Não é uma coisa rara que acontece com poucas pessoas. E segundo, porque o motivo para isso está no seu cérebro. E hoje eu vou te explicar exatamente o que acontece no seu cérebro quando você procrastina desse jeito. E o que você deve fazer para quebrar esse ciclo. Talvez eu diga algumas coisas que você não quer ouvir, mas eu te garanto que são coisas que você precisa ouvir se você quer parar de ser assim. Eu sou neurocientista, eu sou professor há quase 20 anos e eu quero começar te contando a história de 2 alunos meus. Eu vou mudar o nome deles para manter a privacidade, mas eu conheci esses 2 alunos uns 15 anos atrás. Eles eram de turmas diferentes do mesmo ano, do mesmo período. O primeiro aluno era o Paulo, um cara extremamente brilhante, muito inteligente. Eu nunca reprovei aluno por falta na minha carreira, então vinha para a minha aula quem queria. E o Paulo aparecia de vez em quando. Ele faltava em metade das aulas, mas quando ele aparecia, ele sempre vinha conversar comigo ao final da aula e eu ficava impressionado com a inteligência desse rapaz. Ele tinha um pensamento afiado, rápido, ele conectava as ideias de uma forma muito única, ele tinha grandes planos para a vida dele depois da faculdade e as nossas conversas eram sempre muito interessantes. Eu muitas vezes passava o intervalo entre as aulas conversando com ele. Então, nós tínhamos uma relação próxima de professor e aluno, e ao final do semestre, os alunos tinham que entregar um trabalho de 15 a 20 páginas sobre o tema da matéria. No dia da entrega, o Paulo faltou à aula, e ao final dessa aula, ele entrou na sala, visivelmente transtornado. Ele estava tremendo, falando de um jeito esquisito, olhando para baixo, ele claramente não estava bem. Eu perguntei se estava tudo bem com ele, e ele disse: "Professor, eu deixei o trabalho para a última hora, virei à noite para escrever, mas eu não tô legal." Daí ele me explicou que ele encheu a cara de energético para tentar ficar alerta e aquele monte de cafeína teve o efeito oposto. Deixou ele ansioso, sem conseguir focar, e o resultado foi que ele não escreveu quase nada do trabalho e, claro, ele estava com medo de reprovar e por isso foi lá falar comigo. Eu tranquilizei ele, falei para ele entregar o trabalho até o final da semana, mas para a gente conversar depois que ele entregasse. Ele agradeceu, foi embora e sexta-feira trouxe o trabalho para me entregar e a gente sentou para bater um papo. E nessa conversa, ele me falou que ele costumava deixar as coisas para a última hora, mas aí ele falou a clássica frase, que talvez você aí já tenha dito: "Professor, é porque eu trabalho melhor sob pressão." E aí eu expliquei para ele o que a ciência da procrastinação já demonstrou anos atrás. Não, você não trabalha melhor sob pressão. Um dos maiores estudiosos da procrastinação é o professor Tim Pickle. Muito do que eu vou te falar nesse vídeo aqui, aliás, é baseado nas pesquisas dele. E uma das coisas que ele demonstrou foi isso. Não é verdade que você trabalha melhor sob pressão. E eu sei que talvez você sinta isso, talvez você acredite nisso. Eu mesmo acreditei nisso por muitos anos quando eu era jovem. Mas isso é uma ilusão. Uma das raízes da procrastinação é uma dificuldade que você tem de encontrar energia e foco para priorizar aquilo que precisa ser feito. Quando você está sob pressão, um prazo que está acabando, por exemplo, não é que essa pressão melhora a sua capacidade de trabalho, ela só torna a fuga impossível. A pressão deixa o seu corpo e o seu cérebro mais ativado, mais urgente, menos capaz de fugir. Seu corpo libera catecolaminas, adrenalina, dopamina e hormônios como o cortisol, que deixam você mais alerta e colocam você em modo de ação. Mas o que realmente faz você agir é o fato de que, agora, você não pode escapar. Acontece que essa mesma pressão costuma empobrecer a qualidade do que você faz. Se você conseguisse fazer sem essa pressão, provavelmente o resultado seria melhor. Mas como você só consegue agir sob pressão, você cria a ilusão de que trabalha melhor sob pressão. Com pressão, você não consegue fugir. Sem pressão, você foge. Mas talvez você não seja como Paulo. Talvez você não sinta que trabalha melhor sob pressão. Tem gente que trava sob pressão, por exemplo. Tem gente que é o oposto. E não importa. Assim como todo procrastinador, você foge daquilo que precisa ser feito. Você sabe o que precisa fazer, você planeja, você tem grandes sonhos, mas você não sai do lugar, porque em vez de agir, você vive adiando e fugindo do que precisa ser feito.
E a pergunta-chave aqui é: por que você foge? E a ciência já nos deu a resposta. Procrastinação é sempre um problema de regulação emocional. Por não regular bem suas emoções, você procrastina. Se você não entender e não souber manejar as emoções que fazem você procrastinar, você nunca vai mudar esse padrão. E é isso que eu vou ensinar você a fazer hoje. Este vídeo é muito prático. Se você ficar comigo até o fim, você vai sair daqui com 4 exercícios práticos para você vencer a sua procrastinação, conquistar seus grandes sonhos e assumir o controle da sua vida. Você viu esse vídeo de um casal de idosos que faz caminhada no corredor do prédio todos os dias? A vizinha descobriu e resolveu fazer uma surpresa para eles. Ela deixou uma mesinha com água e algumas comidinhas e uma mensagem de incentivo para eles. Manda ver! E a reação deles quando eles viram a mesa e a mensagem foi muito legal. Eles deram risada e pegaram uma comidinha lá e agora todos os dias eles pegam alguma coisa para comer durante a rotina de exercícios. Quando eu publiquei essa história na rede vizinha, uma moça comentou: eu tenho 27 anos e vivo procrastinando. Eu não consigo levantar do sofá, que inveja que eu tenho deles. E a procrastinação é uma pedra no sapato de muita gente, de fato. Mas bora entender como combater essa pedra na prática. Eu quero te apresentar agora o meu segundo aluno, o Marcos. Ele fazia o mesmo curso que o Paulo, mesmo ano, mas em uma outra turma. E o Marcos era muito diferente do Paulo. Ele não era brilhante, não era terrivelmente inteligente e nós não tínhamos conversas profundas e complexas. Ele era um aluno na média, mas ele era curioso, interessado e consistente. Ele assistia às aulas com muita atenção, quase não faltava, e ao final ele vinha tirar dúvidas e esclarecer as coisas comigo. Ele lia os textos, cumpria os prazos e, no geral, era um ótimo aluno acima da média. Mas ele era acima da média não por um talento inato, por uma inteligência natural como a do Paulo. Ele era acima da média porque ele trabalhava consistentemente, um dia de cada vez, para ser. Então, se ele não fizesse isso, ele seria apenas um aluno na média, mas ele se tornou um aluno acima da média. E eu lembro desses 2 alunos por um motivo. Os 2 queriam ser professores, fazer mestrado, doutorado, dar aula. E como é meio raro um aluno querer ser professor, a gente acaba lembrando mais deles, né? Os anos se passaram e sabe o que aconteceu? O Marcos terminou a faculdade, escolheu um programa de mestrado e geralmente, para você passar em um programa de mestrado, você tem que entregar um projeto de pesquisa e fazer uma prova. Ele estudou, fez a prova, entregou o projeto e passou. Ou seja, ele já foi fazer mestrado assim que a faculdade acabou. Era um bom programa de mestrado e depois ele foi fazer o doutorado e hoje ele é professor. O Paulo também escolheu um bom programa de mestrado ao final da faculdade. Ele tinha grandes sonhos, grandes ideias para o que ele faria no mestrado. O projeto dele era mirabolante, sabe? Complexo e muito interessante. Mas ele não passou. E depois ele me contou que não passou porque deixou o prazo estourar e não conseguiu estudar a tempo para a prova e escrever o projeto de pesquisa. Ou seja, o projeto de pesquisa, que era muito interessante, ficou só nas ideias dele. Ele só foi conseguir passar no mestrado 2 anos depois e ele também fez coisa parecida no doutorado. E aí, sabe qual foi o resultado? O Marcos se tornou professor 5 anos antes do Paulo. O Paulo, inteligente, talentoso, brilhante, ficou 5 anos para trás do colega. Porque não importa o seu talento, a sua inteligência natural, o seu brilhantismo, se você não tem competência para manejar as suas emoções. O Marcos sabia manejar consistentemente, dia a dia, as emoções dele. Ele não fugia, não postergava e simplesmente dava um pequeno passo rumo ao futuro que ele queria todos os dias. E eu tenho certeza de que você, que está aí me assistindo, conhece alguém assim. A pessoa é talentosa, inteligente, brilhante, mas não avançou na vida como poderia ter avançado. Aí as pessoas ao redor falam, nossa, que potencial desperdiçado ou coisa parecida. Talvez, aliás, você seja assim. E na raiz disso,
Na raiz da procrastinação estão as suas emoções. A primeira coisa que nós precisamos fazer, antes de tudo, é definir o que é procrastinação, porque as pessoas costumam confundir muito as coisas. Tem gente que vai dizer para você que procrastinar é adiar. E isso está errado. Nem todo adiamento é procrastinação. Se você tem uma reunião, uma apresentação para o seu chefe, e 1 hora antes dessa reunião surge uma informação que ninguém sabia e ninguém tinha como saber. E essa informação muda completamente o cenário da sua apresentação e você, devido a isso, resolve adiar. Esse adiamento não é procrastinação. Ele é um adiamento estratégico, inteligente. Se você precisa fazer algo, mas você fica doente, por exemplo, ou então uma pessoa muito querida da sua família vem a falecer, ou a sua esposa acabou de pedir divórcio, e você, portanto, está em um processo emocional difícil. Daí você adia isso que você sabe que precisa ser feito. Isso também não é procrastinação. Isso é um adiamento devido a um problema de saúde, que pode ser saúde mental, saúde física, saúde do corpo, ou alguma outra questão que mudou dramaticamente o cenário atual da sua vida. Nada disso é procrastinação. Ou então você está no seu final de semana e você sente aquela preguiça, aquela vontade de descansar depois de uma semana de intenso trabalho. Você cancela os compromissos e resolve passar o seu sábado e o seu domingo sem fazer nada. Isso também não é procrastinação, porque o descanso faz parte da vida e a preguiça é um sentimento que acontece com todos nós. E aqui nós temos uma lição central. Procrastinação não é sinônimo de preguiça. A preguiça é quando você simplesmente não quer fazer alguma coisa. Pode ser porque você está sem energia, porque você tem pouco interesse, ou você não enxerga valor nisso. Já a procrastinação é diferente. Na procrastinação existe um conflito interno. Você sabe o que precisa ser feito e uma parte de você quer fazer o que precisa ser feito, mas outra parte de você quer fugir do desconforto que essa tarefa desperta em você. E agora eu vou te dar a definição técnica, científica de procrastinação. É super simples. Procrastinação é quando você adia uma tarefa que você queria fazer, podia fazer e que você sabe que vai te prejudicar se você não fizer. Esses são os 3 elementos que compõem a procrastinação. Primeiro, você queria fazer aquilo, ou seja, você não queria adiar. Segundo, você podia fazer aquilo, então adiar foi uma escolha e não algo fora do seu controle. E terceiro, você sabe, você tem consciência de que esse adiamento vai te prejudicar. Então, vamos lá. Primeiro exercício prático de hoje, mão na massa. Pega uma folha de papel e uma caneta. Olha para a sua vida e escreve nessa folha uma lista. Quais coisas na sua vida você quer fazer, você pode fazer, mas você está adiando mesmo sabendo que adiar está te prejudicando. Essas são as coisas que você está procrastinando. Daí, depois que você listar tudo isso, coloca em ordem de prioridade. Você vai colocar um número ao lado de cada uma dessas coisas para indicar qual é a prioridade de cada uma. Número 1 é a mais prioritária. Número 2 é menos prioridade do que a número 1. E por aí vai. E não me vem com essa de que tudo é prioridade, porque se tudo é prioridade na sua vida, nada é prioridade. Aqui é o que a ciência chama de escolha forçada. Você tem que colocar em ordem de prioridade para saber o que é mais e o que é menos prioritário. E aí, depois que você fizer isso, guarda essa folha, porque a gente vai continuar usando ela ao longo dos demais exercícios do nosso vídeo aqui. Então, se você sonha alto, se você tem grandes planos, você tem um desejo de mudar. E esse desejo é verdadeiro. Mas alguma coisa dentro de você faz você não conseguir agir para mudar. A procrastinação vem desse conflito interno. E a grande questão é: o que é essa coisa dentro de você que te impede de agir? O que cria esse conflito interno? E a resposta a ciência já nos deu. São emoções que te levam a fugir da tarefa. Você quer agir,
mas a tarefa desperta emoções desagradáveis. Você quer começar um projeto profissional novo e isso desperta medo de fracassar. Você quer gravar o primeiro vídeo para começar a divulgar o seu trabalho nas redes sociais e isso desperta vergonha. Você quer procurar novos clientes para vender seu produto ou serviço e isso desperta medo de rejeição, medo de ouvir não. Você quer tomar a iniciativa de demonstrar o que você sente para uma pessoa e isso também desperta vergonha e medo de rejeição. Você quer estudar para uma prova ou para um concurso e isso desperta ansiedade. Você quer escrever um livro e isso desperta dúvida sobre a sua própria capacidade. Mas veja só, existem muitas emoções diferentes que podem te levar a um mesmo tipo de procrastinação. Vamos pegar um dos exemplos mais comuns de procrastinação. Você quer ir para a academia, mas você não vai. Isso pode despertar um desconforto antecipado dentro de você. Você pensa assim: ai, vai ser cansativo, vai ser pesado, eu tô cansado, meu dia foi pesado, eu não tô com energia para isso agora. E aí você sente um desconforto antes mesmo de chegar na academia. O nome disso é desconforto antecipado, é uma emoção. E aí você não vai treinar. Ou então, pode ser que você sinta vergonha, ansiedade social. Você pensa: vão reparar em mim, eu tô muito fora de forma, eu já tentei antes e falhei. E isso te deixa envergonhado, ansioso. Vergonha é emoção, ansiedade é emoção. Pode ser que você sinta insegurança, que também é emoção. Eu não sei quais exercícios fazer. E se eu fizer errado? Pode ser frustração antecipada. Ai, vai demorar muito para ver resultado. Não adianta, eu sempre começo e paro, então nem vou. Frustração, uma emoção. Pode ser simplesmente tédio. Ai, academia é chato, não quero passar 1 hora fazendo esse negócio chato, repetitivo. Tédio é emoção. Ou você sente ressentimento, sensação de obrigação. Ai, eu odeio ter que fazer isso. Por que eu preciso me forçar a fazer essa coisa que eu não gosto? Isso também é emoção. Veja que eu peguei uma tarefa, ir para a academia, e você viu que várias emoções diferentes podem levar você a fugir dessa tarefa, mesmo quando você quer ir para a academia. Pode ser que seja uma dessas emoções, ou pode ser que sejam várias dessas emoções juntas, pode ser que seja outra emoção, mas tenha certeza de que por trás da sua procrastinação sempre tem uma emoção desagradável. Exercício prático número 2. Pega novamente a folha de papel onde você listou as coisas que você tem procrastinado e você colocou a ordem de prioridade nelas. E agora, para cada uma dessas coisas, você vai escrever quais emoções desagradáveis estão levando você a fugir disso. Pode pegar mais folhas, em cada página você escreve uma tarefa e embaixo você lista as emoções desagradáveis que levam você a procrastinar aquela tarefa. Muita gente acha isso bobo, desnecessário. E se você acha isso, saiba que você está redondamente enganado. A maioria das pessoas sente coisas e faz coisas, mas não para dar nome, não para identificar. E como diabos você espera resolver um problema sem saber exatamente qual é esse problema? Então, trata de dar nome às emoções desagradáveis que estão levando você a fugir de cada uma dessas tarefas que você está procrastinando. E agora, vamos falar do cérebro. A procrastinação é o jeito que o seu cérebro encontra de eliminar esse desconforto emocional no curto prazo, mesmo que isso prejudique o seu longo prazo. E como o seu cérebro faz isso? Fugindo para algo que traz alívio imediato. A fuga pode ser uma distração ou um prazer imediato. Você puxa o celular para ficar arrastando a tela nas redes sociais, liga a Netflix para assistir alguma coisa, você vai comer alguma coisa gostosa, ou dar uma cochilada, jogar videogame, assistir filme adulto na internet, ou conversar com alguém para se distrair, enfim. Ou então pode ser que a sua fuga seja aquilo que a ciência chama de procrastinação produtiva. Você foge, mas não para se distrair ou para buscar prazer. Você foge para alguma outra tarefa que faz você sentir que está sendo produtivo. Você vai organizar a sua mesa de trabalho ou a sua casa, lavar a louça. Você vai pesquisar mais sobre aquilo que você está procrastinando. Ou você vai ficar planejando em vez de agir. Você vai resolver alguma pendência pequena, enfim.
Você faz algo que te dá a sensação de ser produtivo, mas na verdade é uma fuga para evitar a emoção desconfortável daquilo que realmente precisa ser feito. E aqui eu preciso te fazer um alerta. Muita gente foge desse jeito fazendo justamente o que você está fazendo agora, assistindo vídeo na internet sobre procrastinação ou desenvolvimento pessoal de maneira geral. Este vídeo aqui é completamente inútil se ele só está servindo como uma fuga para você. Se quando você sair desse vídeo você continuar fugindo, então não adiantou nada você assistir. E se você chegou até aqui é porque você se interessa por entender seu cérebro, seus hábitos, suas emoções, e é isso que eu faço aqui no canal Neurovox. Eu te trago a ciência mais atual e séria, só que numa linguagem simples, fácil de entender e aplicar na sua vida. E se você considera esse um nobre objetivo, eu te peço um pequeno gesto, não vai te custar nada e vai levar 3 segundos, que é você se inscrever aqui no canal. Se você já for inscrito, você pode apertar o botão do sininho que fica ao lado da inscrição para você ativar as notificações e ser avisado quando nós postarmos vídeos novos. Se você quiser e se você puder fazer isso, ajuda demais a gente. E já que você vai se inscrever e ativar a notificação, aperta o joinha também, o botão de curtir, porque isso faz com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Mas bora voltar para o nosso tema. E outra fuga muito comum na procrastinação é você mentir para si mesmo que você vai fazer amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem. Se você me conhece há mais tempo, você já me viu perguntando isso. O que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? E a maioria das pessoas responde na lata. É mais fácil mudar um comportamento, porque crenças são enraizadas, difíceis de mudar. As pessoas costumam dizer isso. E isso não está totalmente certo. Sim, algumas crenças são realmente mais profundas e mais difíceis, mas as crenças cotidianas do dia a dia não são, não. Quer ver? O que é mais fácil? Você começar a sua dieta hoje, na próxima refeição. Ou seja, você agir, mudar seu comportamento agora. Ou você crer piamente que vai começar semana que vem. E aí você percebe a facilidade com a qual nós mudamos as nossas crenças. Mas eis que chega a semana que vem e você não age. Continua adiando. A nossa mente é traiçoeira e muitas vezes ela fabrica crenças para você fugir da emoção desconfortável que está levando você a procrastinar. A crença é uma ilusão, mas você realmente acredita que vai fazer amanhã ou semana que vem e assim você segue a sua vida, postergando aquilo que você quer e que você precisa fazer. E isso acontece porque quando você imagina amanhã ou semana que vem ou mês que vem, você acredita que essa emoção que está te freando agora não estará mais lá. E isso é uma ilusão. Nós temos muitos estudos científicos demonstrando que as pessoas são péssimas em imaginar como elas irão se sentir no futuro. A verdade é que amanhã, ou seja lá quando for no futuro, essa mesma emoção que está te freando agora provavelmente também estará lá. E agora você já consegue entender, passo a passo, o ciclo da procrastinação. Tudo começa com uma intenção. Existe uma tarefa importante, algo que você quer fazer. Essa tarefa desperta uma emoção negativa. Seu cérebro interpreta essa emoção como sinal de perigo ou de incapacidade sua. Você foge para uma atividade mais confortável ou menos desconfortável. Essa fuga gera alívio. O alívio é uma recompensa e ele reforça o comportamento. Ou seja, seu cérebro aprende e reforça esse ciclo. E com isso, a tarefa fica mais ameaçadora no futuro e você tende ainda mais a evitá-la. O resultado é que você passa a se enxergar como alguém sem disciplina, você sente culpa ou incapacidade. Daí, na próxima vez que você desejar realizar essa tarefa, ela vai ser ainda mais emocionalmente pesada. E aí o ciclo recomeça e a cada repetição desse ciclo, a sensação de culpa e de incapacidade vão aumentando cada vez mais dentro de você. Ou seja, quanto mais você procrastina, mais você procrastinará. Mas a essência de toda fuga procrastinadora é essa. Quando uma tarefa importante gera emoção negativa, você escapa para algo mais confortável ou menos desconfortável. O alívio funciona como uma recompensa e isso reforça o ciclo de evitação.
E é exatamente por isso que uma pessoa procrastinando pode parecer preguiçosa para quem vê de fora, mas por dentro ela está mais próxima de alguém evitando um desconforto emocional do que de alguém que simplesmente não quer se esforçar. E se você repetiu esse ciclo por muito tempo, é capaz de você já ter mudado a sua identidade. A resistência emocional que você sente é tão forte que parece impossível para você realizar as coisas que você quer. Então, você nem diz mais eu estou procrastinando. Você muda a sua identidade, você fala eu sou uma pessoa muito procrastinadora. Eu sou uma pessoa incapaz de fazer aquilo que eu quero. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. E essa última é muito comum. Eu não consigo fazer. Consegue sim. Você só não sabe lidar com a emoção ou com as emoções que estão te levando a fugir. Eu te dou um exemplo prático aqui. Você é daquelas pessoas que falam eu não consigo ir para a academia, por exemplo. Imagina as pessoas que você mais ama na sua vida. Seus filhos, seus pais, seus irmãos, seu esposo, sua esposa, namorada, namorado, etc. Enfim, as pessoas que você mais ama. Agora imagina que um criminoso sequestrou essas pessoas e está com uma arma na cabeça delas. O criminoso diz para você, ou você vai para a academia todos os dias durante essa semana inteira, começando agora, ou eu puxo o gatilho. E aí eu te pergunto, tem chance de você procrastinar a academia nesse caso? É claro que não. E o que eu fiz com esse exemplo bizarro foi mudar o contexto emocional da situação. O apego emocional, o amor que você tem por essas pessoas, o desejo que você tem de ver essas pessoas bem, o medo que você tem delas se machucarem, enfim, essas emoções são mais fortes do que a emoção que te faz fugir da tarefa. E agora você percebe o que o meu aluno Paulo fazia, que é o que toda pessoa que fala que trabalha bem sob pressão faz. Ele usa a urgência, o prazo apertado, essa situação onde você fica encurralado, ele usa isso como a arma na cabeça das pessoas amadas. Ele cria um contexto emocional mais forte do que a emoção que está fazendo ele fugir, procrastinar. O problema é que isso faz mal para a sua saúde, como nós vimos, e prejudica a qualidade daquilo que você faz. Então, o terceiro exercício prático que eu quero que você faça é este. Muda seu vocabulário, muda a maneira como você fala com você mesmo. Não é eu não consigo ir para a academia. O correto é eu tenho dificuldade de lidar com o desconforto antecipado que me faz fugir da academia. Ou dificuldade de lidar com tédio, vergonha, enfim, você lembra dos exemplos. A questão aqui é você nomear a causa real e formular o problema do jeito certo. Não é que você não consegue, está errado isso. Você tem dificuldade de lidar com a emoção desagradável dessa tarefa e por isso você foge dela. Eu tenho dificuldade de lidar com medo de receber um não e por isso eu não estou ligando para novos clientes. Eu tenho dificuldade de lidar com a vergonha de me expor e por isso eu não gravei o primeiro vídeo para divulgar o meu trabalho nas redes sociais. Mudar essa perspectiva vai virar uma chave aí dentro de você. Porque em vez de eu não consigo, que é uma afirmação absoluta, é a crença de que você é uma pessoa incapaz. Em vez disso, você agora sabe que você tem uma dificuldade de lidar com a emoção desagradável. E é isso que te faz fugir. Mas, como é que tudo isso se manifesta no seu cérebro? E olha, é muito comum você ver pessoas por aí falando fórmula simples para explicar o cérebro procrastinador. Tem gente que vai dizer que as amígdalas do cérebro sequestram o cérebro, por exemplo. Eu já vi vídeo falando isso. E a verdade é que a procrastinação é um processo complexo, que envolve muitos circuitos cerebrais diferentes dialogando juntos. Sim, as amígdalas do cérebro participam para detectar a relevância emocional e a ameaça emocional daquilo que você quer fazer. E aí o córtex insular participa da percepção dos estados internos, sabe, do seu corpo e do desconforto que você sente no seu corpo. O córtex cingulado anterior dorsal participa para detectar conflito, esforço, controle e também na escolha da ação que você vai tomar. O córtex pré-frontal participa do planejamento, da regulação das suas emoções e da manutenção das suas metas. Os circuitos de recompensa, as vias mesolímbicas dopaminérgicas, dopamina, todo mundo já ouviu falar, eles pesam a gratificação imediata contra o benefício futuro e te motivam rumo àquilo que parece mais interessante. Isso é só um breve resumo, porque a coisa é ainda mais complexa.
Então, eu não quero que você fique decorando circuitaria cerebral. Eu sei que tem os nerds de neurociência aí me assistindo, mas meu objetivo aqui nesse vídeo é mais pragmático. Na prática, o que significa isso tudo? A procrastinação começa muito antes da fuga. Primeiro, você forma uma intenção aí dentro de você. Eu vou estudar, eu vou treinar, eu vou começar esse projeto. Depois, quando você imagina começar, essa tarefa desperta uma emoção desagradável. Ansiedade, tédio, vergonha, insegurança, medo de falhar, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. E aí, nesse momento, o seu cérebro começa a pesar, a comparar custos e recompensas. Custo e benefício. De um lado, se você agir, existe um benefício, só que ele está lá no futuro. Do outro lado, se você fugir dessa tarefa, existe um alívio imediato. E o alívio imediato costuma ser muito mais sedutor para o nosso cérebro. Então você pega o celular, liga a Netflix, organiza a mesa, responde um e-mail, pesquisa mais um pouco, assiste vídeo do professor Pedro Calabres no YouTube, faz qualquer coisa que pareça útil, menos a tarefa que realmente importa. Por alguns minutos isso funciona, o desconforto diminui. Você sente um alívio, ainda que pequeno. E esse é o problema. O alívio ensina seu cérebro a repetir essa fuga no futuro. Na próxima vez, a emoção desagradável vai voltar ainda maior. E a própria tarefa vai parecer mais difícil, mais atrasada, mais urgente, mais carregada de culpa. E agora, ela não é apenas uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil com o peso de todas as vezes em que você fugiu dela. A procrastinação é um ciclo aprendido de evitação emocional. Isso não significa que existe um botão da procrastinação no cérebro que você pode desligar, ou uma única região cerebral que é responsável por ela. O que existe é uma interação entre emoção, valor, recompensa, estresse, controle executivo, aprendizagem. A tarefa, fazer o que precisa ser feito, parece emocionalmente cara para o seu cérebro. A fuga parece emocionalmente barata. Você foge e quando a fuga traz alívio, o seu cérebro aprende a repetir o caminho. Agora, vamos ao quarto exercício prático do nosso vídeo. E você vai perceber como foi importante você ter assistido e aprendido tudo que eu falei até aqui. Se o problema central da procrastinação é lidar com a emoção desagradável que está te fazendo fugir, nós já demos os 3 primeiros passos importantes. Listar o que você está procrastinando, o que está sendo procrastinado, dar nome às emoções responsáveis pela fuga e mudar a maneira como nós enxergamos o problema. E agora eu quero trazer para você alguns caminhos práticos para você desaprender a procrastinar. E isso é muito importante. Se você vem repetindo esse ciclo, lembre-se de que seu cérebro aprendeu e reforçou o ciclo. Agora você precisa desaprender. E desaprender, meus amigos, é mais difícil do que aprender. Então se prepara, porque não vai ser rápido, não vai ser gostoso. Muito pelo contrário, vai ser bastante desagradável. Mas quanto mais você repetir, menos desagradável fica. Bom, com base em tudo que nós vimos até agora, você já consegue entender como é simples vencer a procrastinação. Imagina a procrastinação como resultado de 2 forças opostas. De um lado, você tem o seu desejo de fazer o que precisa ser feito. Do outro lado, você tem a emoção ou as emoções que te levam a fugir dessa tarefa. São como 2 vetores opostos, é como um cabo de guerra entre 2 pessoas. De um lado está a parte de você que quer fazer o que precisa ser feito, do outro está a emoção que te leva a fugir do que precisa ser feito. Se a procrastinação é resultado dessas 2 forças, a solução é muito simples. Só existem 2 maneiras de você vencer a procrastinação. Ou você aumenta a força número 1, o desejo que você tem de fazer aquilo que precisa ser feito, ou você diminui a força número 2, a emoção que te leva a fugir. É simples de entender, mas é bem complicado e difícil de executar. Então, a partir de agora, eu vou começar a te oferecer as soluções de acordo com a ciência para você trabalhar essas forças, fortalecer a força número 1 e enfraquecer a força número 2. Vamos começar pela primeira categoria de ferramentas para você aumentar, para você fortalecer o desejo de fazer o que precisa ser feito. Como que você faz para que o seu desejo de ir para a academia seja maior do que a resistência emocional que te faz fugir dela?
Como que você faz para que o seu desejo de realizar esse projeto profissional seja maior do que a resistência emocional? Como que você faz para o seu desejo de realizar esse sonho, esse plano grandioso, seja maior do que a resistência emocional que ele traz? Fortalecer o seu desejo, aumentar o seu desejo, significa melhorar os sistemas do seu cérebro que fazem você desejar realizar as coisas. Isso faz com que você naturalmente seja uma pessoa mais disposta, com energia, com foco, motivada. E a primeira e principal ferramenta é um bom cuidado com o básico. É o mínimo necessário para que o seu cérebro funcione bem. Número 1. Pratica atividade física regularmente. Exercício físico regular. Número 2. Sono de qualidade e por tempo suficiente. Dormindo e acordando na hora certa para você. E número 3, alimentação rica e equilibrada. Não existe um cérebro plenamente funcional em um corpo sedentário que dorme pouco ou que dorme mal e que se alimenta mal. Eu não vou me aprofundar nessa questão do cuidado com o básico, porque nós temos muitos vídeos aqui do canal onde eu falo sobre isso, mas se você quiser, começa por este aqui. Meu vídeo chamado É Por Isso Que Você Vive Cansado, que ele vai te ajudar muito. A segunda ferramenta que você pode utilizar para aumentar a força número 1, o desejo que você tem de fazer aquilo que precisa ser feito, é a pior de todas. Mas, infelizmente, é o que muita gente escolhe, que é você encontrar uma emoção ainda mais forte do que a emoção que está gerando a resistência. No exemplo que eu dei do criminoso com a arma na cabeça das pessoas amadas da sua vida, é isso que eu fiz. Eu criei um contexto emocional para que você sentisse uma emoção mais forte do que a resistência. Quem deixa as coisas para a última hora também faz isso. A pessoa encurrala a si mesma para gerar um sentimento de urgência tão grande que ele é maior do que a resistência emocional, do que a força número 2. O problema é que, como nós vimos, isso faz mal para a sua saúde e prejudica a qualidade do resultado daquilo que você faz. Outra forma de você fazer isso, que muita gente também utiliza, é você depender da empolgação. Você acordou empolgado, você vai para a academia. Se você não acordou empolgado, você não vai. Se você está empolgado para fazer um projeto, se você está empolgado para ligar para os clientes, você liga. Você faz o projeto. Mas se você não está, você não faz. Acontece que isso é péssimo. Porque empolgação é uma chama que se apaga rápido. Não tem como você se manter empolgado o tempo inteiro. Quando você cuida bem do arroz com feijão, do básico, da atividade física, sono, alimentação, não é que você vai viver todos os dias saltitante, super empolgado, nada disso. Você vai, na média, se sentir um pouco melhor, se sentir um pouco mais disposto, com energia e motivação, mas não será uma empolgação extrema. Quando você depende da empolgação para fazer as coisas, você está dependendo de algo que oscila muito. E se você está dependendo de algo que oscila muito, significa que as suas ações rumo à vida que você deseja, aquilo que precisa ser feito, suas ações serão oscilantes. Às vezes você faz, às vezes você não faz. E como você não tem consistência, você se torna um procrastinador, porque a força número 2, a resistência emocional, te vence mais do que você vence ela com a empolgação que surge de vez em quando. Outra forma de você aumentar a força do desejo de fazer aquilo que precisa ser feito é você enxergar um grande propósito naquilo que você está fazendo. E essa é uma boa forma. Quando aquilo que você precisa fazer representa algo que é maior e mais importante do que você, por exemplo, isso tende a tornar você mais comprometido com a realização desse desejo e, portanto, aumenta a força número 1. Outra coisa que aumenta a força número 1 é você encontrar desafios que estão alinhados às suas competências. Se você tem um desafio que é grande demais para as competências que você estressa, e esse estresse alimenta a sua resistência emocional. Já se você tem um desafio que é pequeno demais para as suas competências, você fica entediado, desmotivado, e isso fortalece a resistência. Então, busca desafios que estejam alinhados às suas competências. E o exemplo que eu sempre dou disso é você que quer aprender a falar em público. Se você não tem experiência nisso e resolver subir num palco com 5.000 pessoas na plateia, você vai travar, você vai ficar apavorado. E, naturalmente, você vai ter um grande medo de subir nesse palco. E isso provavelmente vai fazer você procrastinar essa realização. Agora, se você vai apresentar suas ideias para sua mãe,
que costuma dizer que tudo que você faz é maravilhoso, que você é lindo e perfeito. Talvez isso seja desafio muito pequeno para suas competências. E aí você vai ficar entediado e desmotivado. Então você pode tentar, por exemplo, chamar um grupo de 4 bons amigos seus e apresentar suas ideias para eles. Fazer uma apresentação para eles. Ou você pode chamar 2 colegas do seu trabalho que você confia, sentar e apresentar para esses 2 colegas. Você alinha com eles que você quer que eles ouçam o que você tem a dizer e contribuam para que você melhore sua capacidade de oratória e de comunicação. E aí, com isso, você está buscando um desafio que está alinhado às suas competências. E a probabilidade de você ter mais força para realizar isso, mais força de desejo para fazer o que precisa ser feito, será muito maior. Esses são alguns exemplos de como você pode aumentar a força número 1. Existem muitos outros, mas por uma questão de tempo, eu quero ser pragmático aqui, eu trouxe esses que você já pode implementar na sua vida imediatamente. Agora vamos à segunda categoria de ferramentas para você vencer a procrastinação, que são as ferramentas que envolvem o enfraquecimento da força número 2, o enfraquecimento da resistência emocional. A primeira ferramenta é você dividir a tarefa no mínimo viável para execução. Exemplo, ir para a academia não é apenas ir para a academia. Você precisa se vestir para ir para a academia, você precisa se locomover até lá, entrar na academia, aquecer, lembrar seu treino e só então começar a treinar. Existem vários passos até o treino terminar. Essa ferramenta envolve você encontrar o mínimo viável possível. Por exemplo, você está na sua casa depois de um dia de trabalho. Você sentou no sofá e você quer ir para a academia. Naturalmente, vem uma resistência emocional enorme dentro de você. A pergunta que eu faço é: você consegue ir até o seu armário, pegar a sua roupa de academia e se vestir? Provavelmente você consegue. Esse é o mínimo viável, então você vai e faz isso. Aí você se vestiu. A resistência vai continuar em você, pode ter certeza. Você tem que sair de casa, pegar teu carro e ir até a academia. Você consegue só pegar a chave do teu carro, descer na garagem, entrar nele e ligar o carro? Consegue. Então faz isso. E aí, quando você chegar na academia, você consegue subir na esteira e fazer 5 minutos? Consegue. Então você vai subir na esteira e fazer 5 minutos. Esse é o seu compromisso. Se depois dos 5 minutos você quiser ir embora, você vai. Não tem problema. Porque o nosso objetivo aqui não é que você termine o seu treino por completo. Entenda isso. O nosso objetivo é enfraquecer sua resistência. É isso que a gente está fazendo. O mero ato de você ter se vestido, descido, pegado seu carro, ido para a academia e andado 5 minutos na esteira já ajuda a desaprender esse ciclo de resistência. Amanhã você repete isso, vai lá, faz 5 minutos. E depois de amanhã você repete, vai lá, faz 5 minutos. E o que você vai perceber se você fizer isso é que aos poucos os 5 minutos virarão 6, 7, 10, 15, 20. Aí você vai sair da esteira, vai sentar no supino ou no rack de agachamento ou em qualquer outro exercício aí do seu programa e aí você vai fazer uma série. E aí a partir dessa série você vai fazer mais uma e conforme você sente a resistência diminuir, você faz mais. Mas o cerne, a chave é você encontrar o mínimo viável possível disso que você pretende fazer. Vamos supor que você faz o que eu faço, que é escrever. Às vezes eu preciso escrever 30 páginas de um texto. Então, como é que eu faço isso? Mínimo viável. Eu sento e falo, bom, eu consigo escrever uma página? Consigo. Esse é o meu mínimo viável. Uma página eu consigo. Aí eu escrevo uma página. Se a resistência continua e eu não consigo vencê-la, pelo menos eu escrevi uma página. Isso significa que eu escreverei 365 por ano. É muito melhor do que não escrever nada prometendo que eu vou escrever 30 todo dia. Eu faço isso com leitura também. Qual é o mínimo viável possível de leitura? Para a maioria dos livros, eu consigo sentar e ler 15 páginas. É algo rápido e fácil para mim. Eu sei que não é rápido e fácil para todo mundo. Eu sou leitor experiente. Para você pode ser 5 páginas ou 2. Não tem problema, não fica se apegando aos números. O que eu quero é que você identifique o mínimo viável para você neste seu momento de agora. E aí, você vai executar esse mínimo viável. O máximo de dias possível que você conseguir. No caso da academia, o máximo de dias possível que você conseguir. Para você é 3 dias, 4, 6, não sei, vai depender de você. O que importa é que você repita isso com frequência e evite grandes espaçamentos entre uma repetição e a outra. Porque se você vai à academia hoje e você só volta semana que vem, esse espaço de 7 dias vai reforçar, ele vai aumentar a resistência e você volta à estaca zero. Então,
é importante você repetir com o máximo de frequência possível para você neste seu momento agora. É melhor você repetir pequenos passos várias vezes por semana do que você dar um grande passo uma vez só e aí só repetir semana que vem. Lembre-se, nosso objetivo não é você concluir a tarefa completamente do jeito ideal. Nosso objetivo é desaprender o ciclo de resistência que está aprendido aí no seu cérebro. E a repetição com frequência é fundamental para isso. Mínimo viável. É escrever uma página? Escreve uma página. Tenho que ligar para o cliente. Mínimo viável. Vou ligar para um cliente. Um cliente hoje, um amanhã, um depois. Mínimo viável. Vou ler 5 páginas. Leia 5 páginas hoje. E 5 amanhã, e 5 depois. Isso é melhor do que 15 páginas hoje e 0 amanhã e 0 depois de amanhã, entendeu? Do mesmo jeito que acontece com a academia, você vai sentir que as 5 páginas virarão 6, 7, 10, 15, 20, conforme você vai enfraquecendo essa resistência. Às vezes, você vence a resistência ali no ato. Comigo é sempre assim. Eu sento e falo, vou ler 15 páginas, e aí eu leio 150, porque eu eliminei essa resistência emocional inicial. Identifica o mínimo viável para isso que está te afetando, que você está procrastinando, faz e repete com frequência. Se você encontrar energia para fazer um pouco mais como eu, você faz, mas quero deixar claro, não precisa. Sentei e vou ler 150. Não precisa. Eu só te falei do meu caso como um exemplo. Porque o meu problema é realmente uma resistência inicial. Depois que eu começo, eu vou embora. Então toma cuidado, quero repetir isso. Não exagera ao ponto de você fazer demais agora e amanhã você está cansado e não consegue fazer nada. É melhor que você faça menos agora para você conseguir repetir amanhã. E bora para o 5º exercício prático do nosso vídeo. Pega as folhas de papel que você escreveu até agora. E eu quero que você olhe qual é a primeira prioridade. Prioridade número 1 que você está procrastinando hoje. Sua tarefa agora é identificar o mínimo viável para você começar isso hoje. Hoje. E se for possível, agora. Se não for, ainda hoje. Já programa e trata de executar. Vamos supor que o que você quer é se exercitar. Pode ser ir para a academia do jeito que eu falei. E aí talvez você diga para mim, Pedro, vai ser difícil ir para a academia hoje. Ou então você fala para mim, Pedro, eu estou assistindo esse vídeo 3 horas da manhã. Então, sabe o que você pode fazer? Pausa esse vídeo agora, levanta. Você consegue fazer 10 agachamentos com o peso do seu corpo agora? Se você está aí na sua casa, se você está de madrugada assistindo, 10 agachamentos com o peso do seu corpo. Ou então 5 flexões de braço, 2 se você não conseguir 5. Ou então 20 polichinelos, 10 abdominais, 5 se você não conseguir 10. Você consegue fazer isso agora. Pausa esse vídeo, faz e volta. Porque você vai ver o que você vai sentir quando você voltar. Você vai sentir que a sua resistência diminuiu um pouco. Por quê? Porque você venceu um pouquinho ela. Quando você vence a resistência, ela vai diminuindo aos poucos. Enfim, a sua tarefa é encontrar o mínimo viável para a principal coisa que você está procrastinando na sua lista aí, e você vai fazer isso hoje sem falta, sem desculpa. É o seu compromisso comigo. Beleza? Estamos de acordo? Comenta aí. Deixa nos comentários. Me conta qual é seu mínimo viável de hoje para você fazer esse compromisso aqui comigo. E por que hoje? Primeiro, porque eu já te expliquei do perigo do auto-engano, da mentira que você conta para você mesmo de acreditar que você vai começar amanhã. E segundo e principalmente, porque você está assistindo esse vídeo. Isso está quente na tua cabeça agora. Isso está colocando um pouco de energia dentro de você e você tem que usar essa energia para agir. Se você não usar essa energia que você está encontrando aqui nesse vídeo para agir hoje, sabe o que vai acontecer? Esse vídeo vai virar mais um na gaveta da sua procrastinação. Aproveita que você está aqui adquirindo esse conhecimento e essas ferramentas e faça hoje o mínimo viável para a primeira coisa, a coisa mais prioritária da sua lista de procrastinação. Amanhã você repete, depois você repete e continua repetindo. Pequenos passos frequentes. Essa é uma estratégia bem documentada pela ciência, muito eficiente para você enfraquecer a resistência e reduzir o seu nível de procrastinação. E agora que você já tem uma ferramenta prática na mão e um passo a passo estratégico para você vencer a sua procrastinação, eu quero te falar de outras ferramentas que são mais profundas e naturalmente mais eficientes do que você somente utilizar a estratégia de mínimo viável que eu trouxe aqui.
São as ferramentas que eu trabalho junto aos meus alunos, mas aqui no YouTube eu tenho uma limitação de tempo realmente. Olha o tamanho desse vídeo e você viu, esse vídeo foi metralhadora de conhecimento. Com os meus alunos, eu passo horas de trabalho em profundidade e eu consigo atacar as questões mais individualmente, ou seja, aquilo que funciona para você no seu contexto. Como você viu, o que faz você procrastinar são as resistências emocionais. E existem muitas emoções possíveis envolvidas. Ansiedade, perfeccionismo, vergonha, desconforto antecipado, tédio, medo de rejeição, medo de fracasso. E esses são só alguns exemplos de muitos outros. A estratégia mais eficiente que existe para você vencer a procrastinação é você identificar e atacar com precisão os padrões emocionais que estão na raiz da sua resistência. Identificar essas emoções, entender de onde elas vêm, entender por que elas se repetem na sua vida e aplicar ferramentas práticas validadas pela ciência para que você seja capaz de vencer essas emoções. E é exatamente isso que eu faço junto com você nos nossos laboratórios da Neurovox. Os nossos laboratórios são imersões de 2 dias ao vivo, online, no aplicativo Zoom. É como se fosse uma reunião de trabalho mesmo. São 2 dias de trabalho juntos, com um nível de profundidade muito maior do que você tem aqui no YouTube, por exemplo. E olha a profundidade deste vídeo que eu trouxe hoje. Imagina como seria um fim de semana de trabalho junto comigo, pegando você pela mão e colocando a mão na massa e aplicando conhecimentos e ferramentas. Eu criei esses laboratórios para que você não seja um mero espectador passivo. Você é um participante ativo de um processo de aplicação prática da ciência do autoconhecimento para você entender seu cérebro e mudar sua vida na prática, só que sem fórmula mágica, sem milagre disso ou daquilo. É consciência séria aplicada. E um dos pilares que eu trabalho nos nossos laboratórios é a procrastinação e as suas raízes emocionais. E o preço do ingresso é muito barato para você participar. É para que qualquer pessoa consiga participar mesmo. Eu só preciso do seu comprometimento e eu me comprometo em entregar o meu melhor para você transformar a sua vida. Se você tem interesse, eu vou deixar um link aí embaixo, no topo dos comentários, é o primeiro comentário fixado no topo, e você encontra o mesmo link na descrição do vídeo também aí embaixo. Toca no link, preenche seus dados, compra seu ingresso e eu te espero ao vivo para a nossa imersão juntos. Eu não sei quando você está assistindo a este vídeo, então pode ser que a gente não esteja com a venda de ingressos aberta agora, e nesse caso, o link aí embaixo será da lista de espera. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste longo vídeo. Você é guerreiro, porque num vídeo desses, 70% a 80% das pessoas que começaram não chegaram até o fim. Então, para estimular os preguiçosos, nós temos um ritual aqui no canal Neurovox. Comenta aí embaixo, o final é a melhor parte do vídeo, ou então, esse final me surpreendeu. Parece bobo, mas se vocês comentarem isso aí, os preguiçosos vão ler seu comentário e isso aumenta significativamente o número de pessoas que chegam até o final do vídeo. Se você gostou, eu te peço, se você puder e se você quiser, para você se inscrever aqui no canal Neurovox, porque é isso que eu faço aqui. Eu trago conhecimento científico sério e aplicado para você transformar a sua vida. E se você já for inscrito, aperta o botão do sininho ao lado do botão da inscrição para você receber a notificação quando nós publicarmos vídeos novos. E já que você vai deixar um comentário e vai se inscrever, aperta também o joinha, o botão de curtir, porque isso ajuda demais a gente. Se você puder e se você quiser, isso ajuda que esses vídeos cheguem a cada vez mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final de mais este vídeo. Se você quer continuar assistindo, eu vou deixar este vídeo aqui para você, que eu tenho certeza de que você vai gostar. E se você quer conhecimento científico para acelerar a sua vida profissional e financeira, eu deixo este vídeo aqui para você. Grande abraço e eu te espero no próximo.